Tem fiscalização nos postos de combustíveis da capital federal, Agora, os postos precisam mostrar os preços antigos ao lado do ladinho dos atuais. Só ontem, segunda-feira, 8 estabelecimentos já foram multados por descumprirem com a norma. Integrantes do PROCON, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e também a Secretaria Nacional do Consumidor seguem fazendo essa blitz nos postos de gasolina. Quem está acompanhando esse trabalho é a minha amiga Cris Otaviano, que está ao vivaço no nosso Balanço Geral. Eu já quero saber como é que está a situação hoje, Cris. Os postos seguem descumprindo ou estão cumprindo com esse decreto federal? Conta pra gente. Boa tarde, minha amiga. Oi, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. A gente acompanhou a equipe do Detran hoje em um dos postos de combustível aqui na Asa Sul, viu, Rafa? A gente continua acompanhando os trabalhos, as blitz seguem na rua ao longo do dia de hoje e durante toda a semana. E esse posto em específico que a gente visitou, ele teve uma chamada ali por parte do PROCON. Acontece, Rafa, que a gente teve essa mudança recente em relação ao ICMS, em um primeiro momento uma regra federal, e depois os estados começaram a postular, sobre o que aconteceria em cada região. Aqui no Distrito Federal, aproximadamente uma semana, a gente está operando aí com o ICMS no teto de 18%. De acordo com a lei que foi cunhada pelo governo federal, aprovada lá no Congresso Nacional, é preciso que o consumidor tenha um parâmetro para comparar o que era o preço do combustível com o ICMS, no caso aqui do Distrito Federal, a 27%, e quanto que está o preço do combustível hoje, limitado a esse teto aqui no DF de 18%. Nesse posto aqui que a gente está, no início do eixinho W, aqui na Asa Sul também, a gente tem o cartaz afixado ali perto do escritório para que os consumidores possam atestar que até o dia 22 de junho, quando foi colocada a regra federal, aqui nesse posto, o combustível estava sendo vendido a R$ 7,68. Hoje, Rafa, o preço é de R$ 5,86. E qual é a ideia com essa publicidade de comparação de preços com o ICMS? É que o consumidor possa checar se esse dono de posto está passando aí a diferença do imposto para o consumidor. Apesar da gente ter a prática do livre mercado e o dono desse posto ter a liberdade de colocar o preço que ele quiser na bomba, o consumidor tem aí o poder da barganha. Ele vai buscar o posto de gasolina que de fato esteja repassando essa queda do imposto para o consumidor. Se nesse aqui não está vantajoso, eu vou no próximo, nem aquele que me convém. É uma arma a mais na mão do consumidor. Nesse posto que a gente esteve hoje mais cedo, havia, sim, de acordo com os agentes do PROCON, um aviso, só que era um único aviso. E esse não estava de fácil acesso para o consumidor poder fazer essa checagem. Geralmente, muitas pessoas não descem do carro para estar indo lá perto do escritório checar isso. Então, nesse posto em específico, a orientação dos fiscais do PROCON foi que fossem impressas outros placares ou outros papéis ali para que em cada bomba houvesse essa informação para o consumidor. Nesse posto em específico, o PROCON também autuou, Rafa, por conta da não publicidade daquela diferença de preço entre gasolina e o etanol, que precisa estar bem clara também. Acima de 70%, o consumidor fica ciente de que não compensa abastecer com álcool e aí ele faz a opção para gasolina, para que você não tenha que ficar fazendo essa conta na calculadora na hora de abastecer. Existe a regra que é aqui do Distrito Federal, que essa também é uma publicidade que tem que estar bem visível para o consumidor. E aquele consumidor, Rafa, que quiser fazer denúncias a respeito disso, chegou no posto de gasolina, não estava como prevê a lei, você pode ligar no 151 do PROCON ou entrar no site do PROCON, que tem lá um link para reclamações, e informar que os agentes, os fiscais que estão na rua, vão lá para fazer essa checagem. Você falou que ao longo de toda essa fiscalização já foram fiscalizados 26 postos até ontem. O trabalho continua hoje. 8 postos foram autuados. Quero marcar aqui também que esses postos vão ter esse primeiro momento de defesa.
eles vão poder redigir ali um documento explicando por que não estava exposto ou em que circunstâncias que esse anúncio estava exposto. E aí eles vão se defender ou não de pagar realmente a multa, que pode chegar a 13 milhões de reais, de acordo com o tamanho do posto e com a gravidade do que estava sendo cometido ali durante a autuação desses fiscais que estão na rua. E mais uma vez lembrar aqui que o poder está na nossa mão, viu, Rafa? Tanto aquele de pesquisar, de pechinchar e de cobrar que esse preço seja baixado por conta do ICMS, quanto de fiscalizar e fazer a denúncia daqueles que não estão cumprindo a regra. Com certeza. E olha, pagar essa multa de 13 milhões é bom o posto ficar direitinho como manda a norma, como manda esse decreto federal para não ter nenhum problema, viu, Cris?